Pronto, hoje nós vamos iniciar com correção. E aí nós vamos para a página 75. Ficou para nós fazermos em casa a página 75, na verdade, para vocês fazerem em casa a página 75 até a página 79. Espero que vocês tenham feito. Atividade pequena, eram apenas 6 questões para você responder e algumas questões testes de vestibular para você tentar responder. Certo? Essas questões testes de vestibular é mais para você exercitar mesmo a aquisição do seu conhecimento em um teste mais apurado, sem aquela pressão de acertar, mas a tentativa, ela mostra para você o quanto você absorveu do conteúdo e como você pode levar esse conteúdo para outras atividades além do livro, porque a atividade do livro, na verdade, ela faz o seguinte, ela questiona textos específicos do livro, inclusive até as respostas que a editora propõe são praticamente cópias do texto. Já as questões de vestibular, não. Elas ficam um pouco mais abertas para você exercitar aí a sua absorção e a sua aplicação de conhecimento. A atividade está na página 75, certo? Página 75. Deixa eu colocar aqui. Ok, então vamos lá. Só lembrando do que nós vimos, rapidinho, se nós nos dedicarmos tanto a detalhes, nós vimos as relações de trabalho durante a Revolução Industrial, nós vimos como que esse trabalho evoluiu, nós vimos que passou da manufatura para fábricas, nós vimos que passou do artesanal para aquele cotidiano, aquele rotineiro, nós vimos até que isso gerou muito estresse aos funcionários, que os funcionários não recebiam bem, que eles não ganhavam muito bem pelo trabalho que eles desenvolviam, e isso causou grandes insatisfação da parte dele. Começou a aparecer grandes movimentos, certo? Dos movimentos grandes que apareceram, nós estudamos sobre dois, que foi o ludismo e o cartismo. Nós vimos que o ludismo tentou resolver as coisas na marra, quebrando máquina, queimando plantação, tentou resolver as coisas na força e acabou não dando certo. Os seus líderes foram presos, muitos condenados à morte. E aí nós vimos que uma outra turma levou por um outro lado, tentou de uma outra forma, que foi por intermédio de um documento, por intermédio de uma carta enviada enviada aos seus líderes, certo? Uma carta enviada ao parlamento, e por conta disso o movimento ficou conhecido como cartíssimo. E aí nós vimos que eles não conseguiram juntar as 500 mil pessoas que eles queriam, porque caiu um temporal danado, e das 500 mil só foram 100 mil, mas mesmo assim eles tiveram muitos dos seus direitos reivindicados, e inclusive um desses direitos foi a redução da jornada de trabalho de 16 horas para 8 horas diárias. Então, nós vimos isso aí na aula passada, ficou para a gente dessa aula, essa atividade que nós vamos tentar corrigi-la agora, tá bom? Preciso da participação de vocês para nós corrigirmos e vamos para a primeira questão. A primeira questão diz assim: reflita e comente sobre o processo de transição das relações de trabalho nas manufaturas e no artesanato para o trabalho industrial. Então, ele quer que você reflita sobre o processo de transição e que você faça um comentário sobre esse processo. Bom? Posso falar, professor? Pode. Daí, assim, fala. Tá, eu vou falar. A industrialização trouxe outra forma de relação de trabalho assalariado, com divisão de funções e especialidades. Mais alguém? Outra coisa diferente? Eu Pode falar. Eu botei: o trabalho passou de artesanal para industrial, principalmente o êxodo rural. Portanto, os produtos artesanais passaram a ser restritos para a elite. Tá certo, né, professor? Tá, eu achei legal. Só um minuto, eu achei legal que um falou sobre a forma de trabalho e o processo da forma de trabalho. Foi uma visão legal, interessante, correta a primeira visão. A segunda visão foi em direção ao produto,
certo? Que também é correto, como o produto era produzido e como ele passou a ser produzido. Agora, eu queria saber se alguém escreveu algo pensando nos trabalhadores, pensando no artesão. Ah, o homem fazia assim, depois passou a fazer de outra forma. Alguém fez uma resposta pensando no homem, não mais no processo e nem no produto? Não, professor, eu coloquei mais, foi como o Guilherme, só complementei mais sobre os objetos mesmo. Como foi o complemento? Eu coloquei assim, o trabalho passou de artesão para industrial, principalmente com o eixo do rural, do desenvolvimento das fábricas. Portanto, os produtos artesanais passaram a ser restritos para uma pequena elite que podia adquiri-los, como, por exemplo, o trabalho dos alfaiates. Agora que as fábricas produziam tecidos e roupas largas em escala, barateando-os, esse trabalho passou a ser mais raro. É bom nós lembrarmos também, quando vocês pensarem nesse processo, que antigamente era o chefe da família, ou então com a ajuda de alguém na própria casa dele, ele desenvolvia o trabalho ali, e quando o trabalho estava pronto, ele passava esse trabalho para frente, ele vendia esse trabalho. Só que agora, não só o homem trabalha, mas trabalha homem, mulheres e crianças, certo? Lembra que uma das reivindicações dos cartistas era que as crianças parassem de trabalhar e que o trabalho das mulheres fosse regularizado? Então, no trabalho artesão, só o homem trabalhava, só o chefe da família trabalhava, se responsabilizava pelo trabalho de uma maneira geral. E aí depois a família toda foi colocada na indústria, porque aí quanto mais gente, mais mão de obra teria. Mas a ideia é essa aí, certo? A direção da resposta é essa. As 3 respostas estão certas. Se o restante dos alunos seguiram essa direção, essa linha de pensamento, também está certo, viu? Ok. E aí eu não gosto muito de olhar a resposta do livro, para passar para vocês, porque o cara escreve um texto aqui do tamanho quase do tamanho do texto que a gente lê. Vocês responderam de maneira certa. Então, um acréscimo ou outro. Ah, professor, eu ainda não fiz essa questão, eu vou falar sobre o quê? Ou você fala sobre o processo, que era artesanato, que era feito de maneira mais lenta, você pode falar da velocidade do processo, se você quiser, era feito de uma maneira mais lenta, e agora é mais rápido, porque passou a ser mais rápido do que era na indústria. Você pode falar também sobre o foco do produto, que o produto era para comunidade, agora é para a comunidade interna e também para a comunidade externa, certo? A gente tem que lembrar disso também. A gente pode falar do trabalhador, certo? Que trabalhava ali no seu cantinho, na sua paz, de uma hora para outra teve que trabalhar em uma fábrica fazendo sempre a mesma coisa, chegando até ao ponto de estressar-se por conta disso. Também falar do produto, que era feito totalmente por uma pessoa só, depois agora passou a ser feito por várias pessoas, por etapa. A questão do dinheiro, que o trabalhador recebia por aquele produto final, agora ele está recebendo salário sem ser o que ele merecia, mais um salário. E aí você pode colocar várias coisas aí e fazer o seu comentário. Então, é uma questão muito aberta, é uma questão muito ampla, certo? É uma questão de avaliação. Segunda questão. Os trabalhadores nas indústrias tiveram muitas dificuldades e poucas condições, sendo afastados do produto final de sua... Comente a situação do trabalhador nesse momento. Certo? Nós falamos na primeira questão sobre o processo pelo qual o trabalhador passou, certo? A resposta não é a mesma. A segunda questão quer saber como que o trabalhador estava no momento em que ele viu que não estava mais próximo do produto final, em que ele viu que ele estava fazendo a mesma coisa o tempo todo e recebendo pouco salário. Eles querem saber como o trabalhador estava nesse instante aí, viu? Tá bom? Vamos lá para as respostas. Posso falar a minha?
Fale. Eu botei, nesse momento, a sociedade trabalhista passada por muito sofrimento, como fome, pouco salário e castigo, entre outros. Posso falar, professor? Mais alguém? Muitos dos que migraram falou? dos campos passaram a morar nos centros urbanos, formando cidades industriais, que não possuíam infraestrutura decente de moradia. Uhum. Falando da estrutura, não é isso? Alguém falou, já falaram sobre o trabalho. Então, deixa eu ver se tem mais algo a acrescentar de alguém. Isabelle, fale alguma coisa, Isabelle, para nós? Tá. Deixe-nos ouvir a sua voz. Tinha sua jornada de trabalho de 80 horas semanais, não não sobrando tempo para lazer e cultura. Marcelo, ele se transformou praticamente um escravo, não foi? Ele virou quase um escravo. Ele trabalhava a hora que queria. Não quer dizer que ele era um folgado, certo? Ele tinha, sim, uma jornada de trabalho porque ele tinha que terminar o produto final para poder entregar. Mas ele tinha tempo para o lazer, ele poderia descansar, ele tinha um tempo para o descanso. De uma hora para outra, ele ficou com uma jornada de 16 horas desesperadas de trabalho. E aí o cara não fazia nada a não ser só trabalhar, trabalhar e trabalhar, certo? Então, muitas coisas mudaram. Mudou-se que a indústria ficou insalubre para ele. O que é insalubre? Ficou um lugar não muito legal para ele, certo? Então, nesse momento aqui, em que ele estava passando por isso, ele já não gostava mais do lugar que ele trabalhava. Além dele não gostar do lugar que ele trabalhava, ele recebia um salário muito baixo. Muito baixo. Então, e a jornada de trabalho dele era muito grande. Muito grande. Então, ele trabalhava demais em um lugar que ele não gostava, ganhando muito pouco. E aí você imagina como que esse rapaz se sentia, certo? Vamos para... Aí você pega essas informações aí e você faz a sua resposta. Como que ele estava? Você pode colocar, estava insatisfeito, ele estava desgostoso, porque ele estava trabalhando muito em um lugar que ele não gostava, ganhando muito pouco, certo? E aí, professor, mas isso não está muito formal. O importante é que você saiba como ele estava. A questão, ela quer saber disso, ela não quer uma declaração formal, tá bom? Mas aos outros que responderam, estão todos corretos. A terceira questão. O Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, ao lado do Ministério Público do Trabalho, vem desenvolvendo um forte combate para erradicar o trabalho infantil no Brasil, justamente nos últimos 12 anos. Durante o processo de industrialização na Europa, especialmente na Inglaterra, mulheres e crianças trabalhavam nas fábricas. Reflita e discorra sobre esse processo. Então, ele quer que você fale alguma coisa sobre essa ideia das mulheres e as crianças também trabalharem nas fábricas, certo? Posso falar a minha? Pode. A minha foi, tipo, mais pro lado da minha opinião mesmo. Isso, eu acho isso muito errado, pois as crianças eram para estar na escola estudando para ser futuros profissionais. E as mulheres estarem dentro de casa arrumando para quando os homens chegarem estar lá tudo feito. Não tão machista, assim, não tão exagerado, assim, arrumando para quando os homens chegarem estarem arrumados. Mas a casa, a nossa casa, ela sempre tem uma líder na nossa casa, sempre tem uma moça responsável pela nossa casa, certo? Às vezes a sua mãe, às vezes a sua avó, né? E convenhamos, existem exceções, mas quando a casa fica sob a responsabilidade de um homem, as coisas não ficam tão arrumadas, as coisas não ficam tão aconchegantes, é diferente. Professor, Oi. posso falar a minha? Pode. Eu falei mais sobre o processo. Eram consideradas mão de obra mais barata e
com condições de aprenderem os ofícios, o que gerou menor custo para os donos das indústrias, a consequentemente maior lucro. Exatamente. Eles ficavam lá porque a mão de obra era barata. Criança, o que desse para uma criança, ela estava satisfeita, ela estava feliz. A mulher, ela estava ali quase que obrigada, coitada, tinha que trabalhar porque tinha que estar ali. Então, esse era o processo. Vamos mais alguém, eu queria ouvir mais alguém que falou sobre o que acha disso. A primeira resposta, específica mesmo, legal. A segunda resposta falou sobre o processo. Eu queria alguém que dissesse assim, tipo assim, na sua resposta você colocou, eu não acho legal, eu não gostei disso, então eu não concordo. Alguém fez desse tipo? Eu botei nada que eu disse, na minha opinião. Tipo, Não está certo. A sua está certa, certíssimo. Eu queria ouvir outra. Alguém mais? Stephanie. Vamos lá, Stephanie. Fale alguma coisa. Você respondeu? Ela tá dizendo que não fez, não. Eu vi, né? Ô, Bia. E aí, Bia, você fez? Bia. Bia. Carol. Carol. Lívia. Lívia. Roberto. Não fez também não, Roberto? Rapaz, mano. Meu irmão. Marcelo. Qual? A 4? Terceira. Ah. E a gente está na terceira. Vamos passar para a quarta, tá bom? Então, a terceira é o seguinte. Eu acho que vocês já entenderam mais ou menos o que ela queria que vocês fizessem. Talvez não fizeram porque não entenderam. Ela queria só que você pensasse na situação em que estavam as mulheres e as crianças trabalhando 16 horas. Você sabe o que é trabalhar 16 horas por dia? Certo? Trabalhar 16 horas por dia, você entrar praticamente 6 horas da manhã e você sair à noite. Mulheres e crianças. Então, a questão queria que você pensasse nisso aí e que você fizesse os seus comentários de acordo com a realidade dessas mulheres e dessas crianças. Tá bom? Quem não fez, depois faz, tá? Então, de pé, vamos ouvir. É um trecho, certo? Um trechinho. De pé, ficaremos todos. Questão 4, na página 76. De pé ficaremos todos, e com firmeza juramos quebrar tesouras e válvulas, e pôr fogo às fábricas daninhas. Este fragmento da canção dos quebradores de máquinas do século XIX fala das ações de certos grupos de trabalhadores. Quem eram e quais as principais reivindicações desse movimento? Então, a canção fala assim, nós vamos ficar, vamos quebrar tesoura, vamos quebrar máquina, vamos quebrar tudo. Então, isso aí é um trecho de uma música de quem é esse grupo de manifestante e o que esse grupo de manifestantes estava reivindicando enquanto ele fazia suas manifestações, certo? Posso falar? Pode falar. São duas respostas. Quem é e o que eles queriam, tá bom? Professor? Quem é e o que eles queriam. Posso falar? Quem ainda não respondeu? Pode, fale. Fala, Guilherme. Não, Yasmin, fala tu. Professor, eu coloquei os lojistas. Melhores salários, eles defendiam melhores salários, defendendo o fim das máquinas e, acima de tudo, defendendo o fim da alienação. Tem mais?
Eu, eu botei. Eram os quebradores de máquina, como consequência da Revolução Industrial. Quebrando as máquinas, os homens pensavam que iriam voltar aos seus trabalhos, mas acabou acontecendo vindo mais máquina no lugar deles. O meu tá certo, professor? Todos os dois, certo? Certo que a Yasmin colocou os ludistas, por causa do movimento ludismo, e realmente eram eles que estavam envolvidos com essa canção, e eles queriam realmente quebrar tudo, porque eles estavam reivindicando a diminuição de máquinas, condições de trabalho melhor, fim da alienação e o trabalho reconhecido. Yasmin. Fala, Yasmin. Não, a Isabelle que está pedindo para ler a resposta dela. Bora, Belinho. Faz até porque eu peço para lhe ouvir, lê aí pra gente. Belinha. Os manifestantes que participavam do movimento ludista no início do século XIX, destruindo as máquinas para chamar a atenção dos patrões. O surgimento dos sindicatos também enfraqueceu o movimento. Pronto, é isso aí, tá bom? Tá certo? Vamos seguir que a gente tem que corrigir aqui. 16 e 18. Quinta questão. Atualmente, no Brasil, praticamente todas as categorias têm suas representações sindicais, que defendem seus direitos e organizam campanhas salariais, algumas com data base, outra não. Na Inglaterra, pós-Revolução Industrial, as péssimas condições de trabalho e a pouca participação política fizeram com que vários movimentos eclodissem, reflita e discorra sobre o cartismo. Então, ele está simplesmente dizendo assim, pense no cartismo, que foi um dos movimentos ingleses pós-Revolução Industrial, contra as baixas condições de vida, contra as quase zero condições de trabalho e os baixos salários, e faz alguma coisa. Então, você vai pensar sobre o cartismo e você vai falar alguma coisa sobre o cartismo. Você deveria ter pensado, deveria ter escrito alguma coisa sobre o cartismo. Vamos ver quem escreveu. Deixa eu ver aqui quem não respondeu aí. Cecília. Você fez essa, Cecília? Não, Cecília não. É a Cecília não, é a quinta questão. Quinta. Tem umas pessoas aqui que estão com outros nomes, aí eu fico tentando descobrir. Oi. Posso falar a minha? Deixa eu ver a Cecília, Carol. Você fala já, tá? Tá bom. Depois eu vou falar depois da Carol. Certo. Vamos ouvir a Cecília. Fala, Cecília. Eu falei que não quero. Tá bom, então vamos, Carol. O cartismo foi um período em que o povo queria justiça aos trabalhadores e, com isso, eles ingeriam novas leis trabalhistas, como 16 horas de trabalho. Próximo. Eu botei menos que a Carol, só que eu complementei dizendo que queriam ter folga e um aumento de salário. Legal, tá legal. Gente, deixa eu só perguntar para vocês, quantos alunos tem na sala? Não, quantos alunos vocês têm na turma de vocês? 21. 21? Hoje só tem 14 pessoas, é isso? É assim mesmo. É porque É porque, professor, tem algumas pessoas que saem por causa que a internet falha, fica travando essas coisas. Não, Isabelle, mas não tem nada com isso, não. Mas nós estamos com um número fixo de 16 desde a hora que nós iniciamos. Aí tem o Roberto. Mas é assim mesmo, é que nem sala de aula, o pessoal fala. Tem o Roberto e
e tem um professor, então só ficam 14 alunos. Depois eu vou ver Tá faltando direitinho a aqui. Isis, o Cauã, o Marlon, um monte de gente. Pois é. Não, o Marlon, ele só participou de uma aula por menos de 5 minutos e ele já saiu. Primeiro. Ok. Então vamos seguir. Sexta questão. Quais foram as principais reivindicações políticas e trabalhistas dos cartistas? Gustavo, deixa eu ouvir sua voz. Os cartistas, eles pediram algumas coisas, certo? Tem até aqui na página 74. Mas você, como você fez, vamos ouvir você falar algumas coisas que os cartistas reivindicaram. Gustavo. Larissa. Maria Clara, tá, Maria Clara vai responder. Vamos lá, Maria Clara. Bota quente, Maria Clara. Como é que a Stephanie fala? A Rocha. Rocha, Maria Clara. Ah, não pode. Pois vamos lá, Stephanie. Não é a Larissa que fala a Rocha, né? É a Larissa. Vamos lá. Quais foram as reivindicações? Confere com a de vocês aí, certo? Eu Ó, posso falar? eu vou falar aqui e você olha na sua lista, tá? Tá A bom. redução da jornada de trabalho de 16 horas para 8 horas foi uma das reivindicações, inclusive foi uma das que foi atendida, né? Nós vimos que foram uma das que foram atendidas. A regulamentação do trabalho feminino, as mulheres agora iam trabalhar de maneira correta, recebendo seu salário direitinho, mesmo que pouco, mas recebendo direitinho. Proibição do trabalho infantil, as crianças não mais poderiam trabalhar. Folga nos finais de semana, estabelecimento de salários compatíveis com o trabalho desempenhado nas indústrias. Quanto maior a responsabilidade, maior o salário. Quanto mais trabalhos, maior o salário. Essas eram uma das reivindicações, certo? Eu falei 5, você compara aí, deixa pelo menos umas 3 corretas, para poder você ter uma ideia. De uma hora para outra você pega uma questão de múltiplas escolhas, e aí você já tem uma noção de quais foram as reivindicações. Mas você entendendo o contexto, Professor, oi. a minha estava um pouquinho assim, uma medida diferente, mas tinha uns itens que não tinha. A minha também tá um pouquinho diferente. Posso falar, professor? Pode. Direito político para todos os homens, voto secreto, eleição anual para os cargos de parlamentares, fim do censo eleitoral financeiro para a eleição de parlamentares, etc. Uhum. Também faz parte das reivindicações, certo? Também faz parte, assim, também está certo. Tá ok? Também está certo. Agora vamos lá para as questões vestibular. Fazer uma apanhada. Essas questões. Deixa eu fazer uma apanhada aqui. Ok? Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial, pode-se mencionar uma. Ele está querendo dizer que a Revolução Industrial ela apresentou uma realidade que não existia, certo? Então, é uma realidade mentirosa que você tem que identificar aí, tá? Vamos ver quem conseguiu identificar alguma realidade mentirosa. Guilherme, Eu botei a letra B. a melhoria de condições de habitação, sobrevivência para o operário e proporcionada pelo surto de desenvolvimento, né? B. As ela fez diferente? Eu tenho na foto de vocês, para vocês falarem e saber quem está falando.
Belinha, ô Isabela, o pessoal cismaram com Belinha. Você acha ruim ser chamado de Belinha? Tá todo mundo cismando com essa Belinha. Certo? Porque o pessoal não Eu entende. acho. O pessoal não entende. Certo? Belinha serve tanto para abreviar o seu nome quanto para descrever sua aparência física. Professor, eu tive que sair. Qual é a resposta? A resposta da primeira é o desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores que, destituídos dos meios de produção, passaram a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. Então, eles maquiaram essa realidade aí, certo? Que eles perderam o seu meio de produção e passaram a viver apenas vendendo o seu trabalho. Isso aí foi o que eles esconderam. Eles tentaram, aquilo que eles tentaram iludir, né? Eles tentaram iludir, na verdade, os trabalhadores, fazendo com que eles achassem que poderiam deixar de lado aquela trabalho artesanal e que viveriam muito bem vendendo apenas o seu trabalho, ok? Segunda questão, da FUVEST. Sobre a inovação tecnológica do sistema fabril na Inglaterra no século XVIII, é correto afirmar que foi adotada não somente para promover maior eficácia da produção, como também para realizar a dominação capitalista, na medida em que as máquinas submeteram os trabalhadores a formas autoritárias de disciplina e a uma determinada hierarquia. Essa aí é a correta, tá bom? A gente não adianta nem ler as outras opções, porque essa aí está corretíssima. Então, tanto a primeira questão quanto a segunda questão, os itens corretos, o item correto é a letra A. Então, primeiro item correto A, segundo item correto, a letra A. Terceira questão. A supremacia da indústria inglesa em 1840 não era desafiada por qualquer futuro imaginário. E essa superioridade só teria a ganhar se as matérias-primas e os gêneros alimentícios fossem baratos. Isso não era ilusão. A nação estava tão satisfeita com o que considerava o resultado de políticas que as críticas foram quase silenciadas até a depressão da década de 80. Então, ele está falando que a superioridade da indústria inglesa obrigava que os produtos, que os alimentos, né, que a matéria-prima fosse baixa. Então, a população ela não poderia ganhar muito fornecendo matéria-prima para as indústrias e para as empresas. Por quê? Porque iria diminuir o lucro das fábricas. E aí as fábricas iam ceder, tá certo? As fábricas iam ceder. Aí, por conta disso, as fábricas nos agradavam, a satisfação era tão grande ver aquela indústria, aquela fábrica, as pessoas trabalhando, mesmo que ganhando pouco, mesmo que se sacrificando, e as pessoas acabavam se calando na maioria de suas reivindicações. Até a depressão, certo? Até acontecer a crise de 80. Desta exposição, conclui-se por que razão a Inglaterra adotou decididamente, a partir de 1840, então, nessa situação aí, a Inglaterra adotou uma dessas coisas aqui. Como nós não vimos essa matéria, eu vou explicar para vocês. Adotou o livre comércio no relacionamento entre as nações, certo? Adotou o livre comércio no relacionamento entre as nações. Eu estava dando aula ali, o livro dando uma palavra, e a gente fica olhando para o livro, olhando para vocês, olhando para o chat, aí muita coisa para olhar ao mesmo tempo, a gente acaba se confundindo. Mas vamos lá. Então, a terceira questão, a letra certo? A letra E, que é livre comércio no relacionamento entre as nações. Viu? Quarta questão. A quarta questão entra mais no nosso contexto. A terceira questão fugiu um pouco do nosso contexto. Mas acontece quando a gente está fazendo
questões de vestibular a respeito do assunto. Às vezes o livro aborda o assunto, às vezes não, tá? Quarta questão. Indique entre as alternativas a seguir a que se refere à consequência da Revolução Industrial. Então, alguma dessas coisas aí foram consequências da Revolução Industrial. Qual? Qual foi, certo? A letra B. Maior divisão técnica do trabalho, utilização constante de máquinas e afirmação do capitalismo como modo de produção dominante, tá bom? Eu vou colocando aqui, né, para ver. E a minha terceira é a letra E, viu? Terceira é a letra E e a quarta é a letra B, tá bom? Terceira é a quarta B. Quinta questão. O movimento ludista... Professor, Oi. a Larissa disse que saiu e não tá mais conseguindo entrar. Por quê? Eu não sei, ela avisou aqui pra gente, ela não tá conseguindo entrar. A aula está terminando mesmo, né? Está terminando a correção. Mas se ela bater na porta de novo, alguém abre a porta aí para ela entrar, tá bom? Quinta questão. O movimento ludista e o cartismo foram respectivamente. Aí você conhece o conceito do ludismo, você conhece o conceito do cartismo, você chega à opção B, que diz assim, uma reação da camada operária inglesa quebrando máquinas. Qual que foi que quebrou máquina? Foi o ludismo. Então, logo que, respectivamente, o primeiro é o ludismo, você vê que você já não precisa mais ver as outras opções. Tá bom? Então, letra B. Quinta questão, letra B. Sexta questão. Leia a frase a seguir sobre a Revolução Industrial. Uma frase que foi publicada aí em um jornal, no Rio de Janeiro, em 2000, sobre a Revolução Industrial. Suas mais sérias consequências foram sociais. A transição da nova economia criou miséria e descontentamento, os ingredientes da Revolução Social. E aí, assinale a alternativa correta sobre o movimento de trabalhadores na Inglaterra que manifestaram seu descontentamento com o efeito da Revolução Industrial no século XIX. Certo? A opção D, né? Cartismo. Ele fala cartismo, importa desenvolvimento na década de 1930, reivindicava o direito do voto para os trabalhadores. Era uma das reivindicações, né? Voto para os trabalhadores. Oi. Eu vou ter que sair porque meu celular está descarregando muito rápido agora. Tá bom. Eu vou encerrando aqui também, vou dizer logo. A sétima questão. Tchau. Tchau. Agiam em grupos de 50. Ludismo, certo? Sétima questão, ludismo, opção B. E a oitava questão, no início do século XIX, um grupo de operários ingleses liderado por Ned Ludd. Certo? Aí o ludismo caracterizou-se pelo quê? Já lembramos também, né? Pela destruição de máquinas e equipamentos industriais, considerados responsáveis pelo crescente desemprego. Qual é a opção? A opção C. Tá bom? Então, essa aí é a nossa atividade. Nós temos que corrigir. Tá? Até a próxima aula. Um abraço a todos. Agora vamos. Professor. Oi. A Marcele disse que estava com saudade das aulas do professor. Agora, também estava com saudade das aulas dela, viu? Tchau. A professora Caiane também disse o mesmo. Tá bom, tá certo. Quando nós voltarmos da escola, aí eu vou dar uma aula para vocês. Aí vou levar aquele pacote de bombom de chocolate. Quem for acertando vai ganhando bombom. Lembra do bombom? Tá certo? Eu quero! Um abraço a todos vocês. Até a próxima aula. Deixa eu só encerrar aqui.